usá-lo de forma gloriosa, inspirará o seu Filho para falar conosco. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor meu Deus, eu quero pôr juntamente com a Tua igreja o Teu Filho em Tuas mãos. Senhor meu Deus, Pai, toma, Senhor, os lábios dele, toma, Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus eterno, Santo de Israel, a boca do Teu Filho, toma a mente do Teu Filho, inspira o Teu Filho, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que já foi entregue, Senhor, ao Teu Filho, Pai, fale conosco, Pai amado, de forma, Senhor, gloriosa, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, ó Pai. Meu Deus, Pai amado, ser com Teu Filho, Teu servo. Pai, fala conosco, Pai, conforme a Tua vontade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o pastor João, ó Pai. Abençoa a sua parentela, Senhor, seus entes queridos. Abençoa, Senhor, Pai amado, a pastora Edna. Ser com a Tua filha, toma ela, Deus, em suas mãos. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós, Pai amado, não oramos, Pai, pela palavra, Pai amado, porque a Tua palavra já é abençoada, mas oramos, Pai amado, Senhor, pelo Teu Filho, o Teu profeta, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz, Igreja de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Se assente, amém? Por enquanto, se assente. Quero me apresentar primeiro, depois pedir para você se levantar novamente. Me sinto em casa, né? Pastor Sadraque, a gente se conhece aí há muitas primaveras, né? Verdade. A gente estava conversando aqui agora, né? Eu tive aí o privilégio, né, de caminhar junto com esse casal, de participar de alguns eventos que eu creio importante da vida deles, né? A gente fez parte disso e estou muito feliz porque o Senhor tem nos mantido, né? Tem mantido aí esse elo, tem mantido esse companheirismo. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero pedir para você abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você. Amém? Eu tenho aqui do meu lado, né, minha intercessora principal, que é minha esposa, né? Eu costumo dizer que a minha principal intercessora é a minha esposa, né? A gente tem lá o ministério de intercessão, mas a esposa do pastor é aquela que ajuda ele a carregar o fardo, não é verdade? Ajuda ele a carregar ali a vida pastoral, a vida com as ovelhas, e a gente tem estado, né, ali na rua Baquirivu há 12 anos, mais já passamos já, né? 12 anos de estada ali naquele endereço, onde a gente viveu muita coisa do Senhor, e eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus Ele tem a falar ao seu coração, amém, igreja? Amém. Né? Você não precisa de voz de um homem, você precisa da voz de Deus, amém? Eu quero ser só um instrumento do Senhor, e que o Espírito Santo, Ele alcance o mais profundo da sua alma, o mais profundo do seu coração, amém? Porque se você sair daqui com uma palavra do Senhor, e você gravar ela no seu coração, e você se lembrar dela lá fora, e você procurar praticar ela lá fora, então, com certeza, essa palavra ela vai causar um efeito muito grande na sua vida, amém? Então, à medida que nós assimilamos, à medida que nós procuramos entender a palavra, é a medida da transformação que o Senhor nos dá, amém? Você que está com a sua Bíblia, eu vou ler um texto bastante conhecido. Tenho quase certeza que a grande maioria aqui já ouviu uma mensagem em cima desse texto. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos, amém? É palavra simples, mas que eu espero que seja aí marcante para a sua vida, né? Pelo menos quando eu busco a palavra, ainda que seja repetida no texto, sempre Deus tem a falar algo a mais, e que o Senhor fale ao seu coração muito mais, em nome de Jesus, amém, igreja? Você que achou, por favor, se coloque em pé. No capítulo 37, nós vamos ler aí os primeiros versos.
e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse acontecimento aqui do livro do profeta Ezequiel. Amém? Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Amém? Feche seus olhos e pede para o Senhor falar com você. Pai amado, Pai querido, nós já recebemos a oração de cobertura, mas eu ainda quero apresentar diante do Senhor a tua casa, a tua igreja, ó Pai Santo, que o Senhor fale, ó Deus amado, no profundo, através do teu Espírito, com esse homem, com essa mulher que veio aqui buscar a tua presença, que veio aqui adorar, Pai querido, e recompensa ele, Pai amado, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo fluindo, Pai amado, sobre a vida desse teu filho. Nós te louvamos, nós te damos toda a honra e toda a glória em o nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Bom, sempre quando a gente traz uma palavra em cima de um texto, principalmente quando a gente lê poucos versos, é bom a gente falar um pouquinho do contexto para a gente compreender, ter uma compreensão melhor da palavra. A questão do contexto aqui em si, né? O Senhor, ele sempre se preocupou com o povo dele. Amém, igreja? Amém? O Senhor sempre se preocupou com o povo dele. Então, o povo de Deus, ele passou por diversas fases, né? Diversas fases, desde o chamado de Abraão, né? Até a gente aqui, que somos esse povo hoje, representante, né? Esse povo teve várias fases. Tempo de abundância, tempo de dificuldade, tempo de medo, né? Tempo de paz, tempo de guerra, né? Esse povo ele passou por situações humanas que nós passamos também, amém? Né? Todos nós passamos por situações boas e situações não tão boas assim. Aí esse povo, nesse contexto, esse profeta, no caso aqui Ezequiel, ele é aquele profeta que foi levantado ali no tempo em que Israel estava cativo, para trazer esperança ao coração daquele que não tinha esperança, porque Israel foi levado para a Babilônia e ali ficou escravizado num determinado tempo, designado por Deus 70 anos, e ali o povo, eles precisavam continuar vivendo, ainda que eles estivessem ali numa situação de escravidão, eles precisavam viver, e nesse período, foi o período que mais Deus levantou profetas para trazer esperança aos corações ali do seu povo. E hoje, né, eu percebo claramente também que o nosso Deus sempre se manifesta querendo trazer esperança para nós. Amém, igreja? Sempre vai se manifestar na hora da dor, na hora da dúvida, na hora do medo, na hora que as coisas não estão dando tão certo quanto a gente imaginava. Sempre Deus levanta um profeta, sempre Deus levanta um amigo, sempre Deus levanta alguém para falar o nosso coração, para trazer esperança, para trazer fé. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Esse povo estava cativo. E ali no cativeiro eles não tinham muita esperança. Então o Senhor ele levanta ali, principalmente aqueles profetas chamados de profetas menores, né? Os profetas com um conteúdo de palavra menor aqui na Bíblia Sagrada. Então o Senhor levanta esses profetas para não deixar o povo morrer na escravidão, para não deixar o povo desfalecer por falta de expectativa, por falta de visão. E o que mantém hoje a nossa vida, né, em pé, a nossa expectativa de vida, fala muito da qualidade de vida que a gente vive. Amém, igreja? A nossa expectativa com o futuro, com o amanhã, fala muito a respeito da qualidade de vida. Geralmente uma pessoa ativa, uma pessoa com propósito, uma pessoa que ela tem
projeto, né? Que ela não está só vivendo, mas ela quer viver uma vida de conquista, uma vida com alvo, uma vida com objetivo. Essa pessoa, ela tem uma vida com uma qualidade melhor. Amém, igreja? Por quê? Porque a gente encontra também pessoas que perderam a esperança, que não sonha mais, que não projeta mais. A gente encontra pessoas fechadas dentro de um quarto, pessoas que já desistiu de várias coisas que sonhou. Tem pessoas que sonhavam com uma casa, deixou de sonhar. Tem pessoas que sonhavam com um casamento, deixou de sonhar. Tem pessoas que sonhavam, né, com um salário melhor, deixou de batalhar, deixou de lutar. Porque às vezes a ausência, né, até a falta de um tempo prolongado daquilo que a gente sonha, vai tirando de nós a esperança. Dá para entender, igreja? A igreja está entendendo a palavra, amém? Vai tirando de nós a esperança. Ela vai tirando de nós a visão. Ela vai tirando de nós aquilo, né, que nós somos. Amém? A Bíblia Sagrada, ela nos chama, né, de herdeiros. A Bíblia Sagrada nos chama, né, de sacerdócio. A Bíblia Sagrada, ela tem alguns adjetivos a respeito de nós, povo de Deus. Amém, igreja? Amém. Quem se sente aqui povo de Deus, diz glória a Deus. Aleluia. A respeito de nós, a Bíblia tem adjetivos. Ela nos chama de menina dos olhos de Deus. Ela nos chama de vencedores. Ela nos chama, né, de várias coisas que muitas vezes a adversidade, ela vai tirando de nós. Ela vai tirando de nós. Ela vai tirando a palavra, ela vai tirando aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha a nosso respeito. E a gente passa a viver uma vida como se a gente não tivesse Deus, como se a gente não tivesse o Senhor. Por que eu estou abrindo essa palavra dessa forma? Porque esse povo que nós estamos falando aqui, o Senhor tira eles de uma situação muito adversa, porque eles viveram 400 anos como escravo no Egito. Deus tira da escravidão, Deus promete uma terra muito boa, Deus conduz esse povo até essa terra, mas por uma situação ou outra, nós não vamos entrar aqui nos porquês que eles desceram cativos para a Babilônia, porque o tempo nosso não dá, mas por uma situação ou outra, eles desceram para a Babilônia. E nesse ambiente, fora do contexto de nação, de povo adquirido, vivendo, né, numa outra cultura, numa outra posição, na questão de alma, na verdade, eles entraram numa outra posição, porque eles não se sentiam mais amados, não se sentiam mais desejados por Deus, e muitos deles começaram a perder a esperança ali na Babilônia. E muitos deles nem sonhavam em sair de lá mais. Muitos deles não pensavam mais em construir, não pensavam mais em lutar. Então, quando Deus ele traz essa revelação ao profeta Ezequiel, o Senhor estava falando com um povo que, dentro da visão de Ezequiel, eles estavam uma multidão no estado de morte. Só que, como a palavra diz, que era um monte de ossos secos, é porque a morte já tinha tomado conta, a morte já tinha tirado a vida, a morte já tinha tirado toda a esperança. E dentro da visão, segundo o meu entendimento, isso às vezes Deus fala com a gente de forma particular, dentro da minha visão do texto, aquele povo não tinha mais capacidade de sair daquele estado. É exatamente isso que Satanás quer fazer com as pessoas.
colocar a pessoa no estado em que ela vai achar que não tem jeito mais para ele, não tem jeito mais para ela. Satanás coloca no estado, né, ali de prisão, de aprisionamento, e ele vai tirando tudo aquilo que a pessoa adquiriu em Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de esperança, o nosso Deus é Deus de vida. Amém, igreja? O Deus que nós servimos é um Deus de vida abundante. O Deus que nós servimos é um Deus de propósito, de projeto na nossa vida. E o papel de Satanás é roubar isso, é tirar isso de nós. É por isso que tem muita gente dentro da igreja sem esperança, muita gente sem vida, muita gente que já não pensa mais em fazer aquilo que fazia. Quantas pessoas eram produtivos há alguns anos atrás, que hoje não são produtivos mais. Dá para entender, igreja? A igreja está entendendo a palavra? Amém? E eu não estou falando de igreja. A igreja faz parte. Mas sim, tem muita gente que, se for relembrar, há 5, 10 anos atrás, ela fala assim: puxa vida, há tantos anos, olha o que eu fiz, né? Olha, eu levantei a parede da minha casa, né? Eu pintei, né? Eu reformava a minha casa, eu fazia algumas coisas para aumentar a renda da família. No meu casamento, a gente fazia isso. Com os meus filhos, a gente fazia isso. Aí a pessoa fala assim: hoje não acontece mais nada daquilo que a gente fazia. Dá para entender, igreja? Por quê? Porque muitas vezes nós permitimos sermos roubados. Muitas vezes nós estamos sendo saqueados sem perceber. E um dos papéis do reino das trevas nas nossas vidas é roubar aquilo que nós adquirimos e roubar aquilo que nós somos em Deus. Amém, igreja? Esse é um dos papéis de Satanás. E quando a gente entra aqui no contexto, a gente vê que o Senhor estava mostrando para o profeta Ezequiel um povo que não tinha mais vida, que não tinha mais esperança, né? E eles achavam que era o final para eles. Então o Senhor chama o profeta aqui ainda na situação aqui no cativeiro, e ele fala algumas coisas que nós destacamos aqui, alguns pontos que nós destacamos aqui, para que você tenha um entendimento. E o Espírito Santo, ele quer falar com você nessa noite. Amém, igreja? Ele quer falar com você nessa noite. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, enquanto Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. A gente lê aqui no verso 1 do capítulo 37. O Senhor leva ele até ali no meio do vale, e o vale estava cheio de ossos secos. Então o Espírito do Senhor queria que o profeta olhasse, entendesse, sentisse, e ele tivesse uma reação com relação à situação. Eu quero falar uma coisa para você. O Senhor, ele vai agir em nós e naquilo que nós almejamos através dele, a partir do momento que a gente consiga enxergar, admitir e procurar resolver aquela situação. Então, aqui em Ezequiel, ele precisou ter uma visão muito clara da situação. Ele precisou olhar e ver a situação, e só depois dele ver a situação, ele teve atitudes. Uma das dificuldades da maioria das pessoas, eu não sei aqui na Frutos da Fé, mas eu sei que na minha igreja tem outras igrejas que eu conheço, tem muita gente acomodada, tem muita gente sem disposição em se levantar.
E tem muita gente que é orgulhosa para reconhecer de que algo está errado na sua vida. Tem muita gente que sofre por causa do orgulho. Sofre porque não dobra, né, a cerviz, não se dobra diante da situação que está vivendo. E ela fica batalhando ali com ela mesma. Ela fica ali numa situação adversa. Ela fica numa luta. Mas com um olhar altivo. E muita gente não, ainda que enxerga a situação, não tem disposição para se levantar. E o Senhor queria que Ezequiel, ele olhasse, ele compreendesse o estado do povo de Deus, o estado daquela nação. E quando Ezequiel, ele colocou no coração para sair daquela situação, e você vai pegar outras histórias da Bíblia que vai falar coisa muito parecida. Você pode pegar Neemias, pode pegar Esdras, também você vai pegar coisa muito parecida, de pessoas que entenderam a situação e determinaram no seu coração: eu vou levantar, não vou ficar prostrado mais, não vai ficar assim como está, vai mudar isso, Glória a Deus. vai mudar. Eu conheço pessoas que estavam num estado financeiro, eu conheço pessoas que estavam num casamento totalmente destruído, finanças destruídas, saúde destruída, mas ele entrou no reino de Deus, e Deus começou a orientar, Deus começou a dar direção, e aquela pessoa mudou a vida dela. E esse evangelho, essa palavra é exatamente para isso, é para causar transtorno dentro de nós, é para causar mudança dentro de nós. Essa palavra é para isso, ela serve para isso, deve servir para isso. Essa palavra deve nos transtornar, essa palavra deve nos levar a meditar no estado nosso e falar para Deus, falar para o Senhor: eu não aceito mais, eu não aceito mais ficar como eu estou, no estado que eu estou. Eu me levanto em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Então esse homem, ele procurou, o Espírito levou ele a entender e a ver o estado da nação de Israel. Estão como um vale de ossos secos, e como já não tinha mais pele, já não tinha nada, e até os ossos estavam secos, já havia passado tempo sem ação e sem atitude. Dá para entender, igreja? E quantos de nós ficamos sofrendo em determinadas situações da nossa vida, sem coragem de tomar atitude, sem coragem de falar não, sem coragem de falar basta? Mas aqui a história se segue. O verso 2 diz que ali o Espírito fez ele andar ao redor do vale, e eu pude ver que eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. É muita coisa, e já faz muito tempo que está nesse estado. Esse texto ele fala exatamente isso. Então ele precisou reconhecer, ele precisou ver o estado, e o Senhor, ele quer transformar algumas áreas da nossa vida. O Senhor quer levar você lá para a sua casa e falar profundamente no seu coração. O Senhor quer que essa palavra ela saia desse salão de culto. O Senhor quer que essa palavra ela seja lembrada lá na sua sala, lá na sua cozinha, lá na hora que você está fazendo as suas atividades da semana. Você meditar na palavra, falar: Espírito Santo, continua falando comigo, continua ministrando ao meu coração. Amém, igreja? Eu não sei se você tem o hábito, mas é bom a gente criar hábitos de comunhão com o Senhor, de comunhão com Deus, de poder ouvir Ele falar com a gente. Amém? Porque 1, 2 cultos na semana é pouco para a gente. Amém, igreja?
A vida com Deus é que vai fazer uma diferença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, a sequência. Ele faz uma pergunta. Fala: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Será que esses ossos podem reviver? Ele deu uma resposta que talvez a gente desse a mesma resposta, porque para a gente que hoje é facinho, né, de falar: ah, é claro, tinha que ter fé para falar, claro que pode, é Deus que está falando. Mas ele não jogou tudo para ele jogou para o Senhor. Ele fala assim: tu o sabes. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Ele não tomou esse peso para ele. Ele falou assim: tu o sabes. Porque o profeta, ele entendia, ele compreendia que nada é impossível para o Senhor. Amém, igreja? Nada é impossível para Deus. Então, aqui o texto diz que o profeta, ele lança sobre Deus a sua fé. Ele lança ali sobre Deus aquilo que iria trazer um resultado, né, em Deus para a situação, para a vida dele. Na verdade, aqui, é claro que tem vários textos da Bíblia. Provavelmente o profeta, ele sabe, provavelmente não, com certeza, ele sabia de todas as histórias que tinham acontecido, né? Os milagres do Egito, os milagres ali na caminhada até a conquista de Canaã, né? Aquilo que Deus fez através de outros ministérios, de outros profetas. Ele sabia, então ele sabia daquilo que Deus podia fazer. Então algumas coisas na nossa vida, algumas coisas que nos preocupam, a gente tem que colocar o quê? Sobre o Senhor. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele as nossas dúvidas, lançar sobre Ele os nossos medos, e falar para o Senhor: tudo o Senhor pode. Tudo o Senhor pode. Nada é impossível e nada é grande demais para o Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Porque para o homem era uma situação impossível. A um olhar humano, um monte de osso, caveira, né, fêmur, braço, antebraço, né, costelas, né, para um ser humano natural, era uma coisa totalmente impossível. Então o que esse profeta ele faz? Ele joga o impossível para o Senhor. Amém, igreja? E algumas coisas na sua vida, para você realmente é impossível. Para você não vai dar conta, você não vai dar jeito. É por isso que essas coisas impossíveis a gente joga para o Senhor, porque é Ele que tem poder para fazer o impossível. Glória a Deus. Só que dentro da igreja tem muita gente que ainda luta com o famoso braço de carne. Tem muita gente batalhando com o famoso braço de carne. Igreja, e quando você lê na Bíblia carne, ele fala do lado humano que nós somos. Lutar com o braço de carne é lutar com a nossa própria inteligência. Lutar com o braço de carne é a gente não ouvir Deus e fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Isso é lutar com o braço de carne. É a gente não compreender que nós somos espirituais. É não compreender que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. É não compreender que o Espírito Santo, Ele é que deve mover, é Ele que deve falar, é Ele que deve orientar aquilo que nós precisamos fazer. Só que se a gente não ter uma ligação correta, uma fiação bem certa com o trono de Deus, provavelmente você não vai ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Provavelmente você vai fazer aquilo que você está falando para você. É a sua alma falando. É a sua alma falando muitas vezes. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou deixar assim como está.
Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Meu querido, e a alma, ela é terrível. A alma é terrível. A alma, ela só procura coisas gostosas ao paladar e bonitas aos olhos. A nossa alma, ela gosta de facilidades. A quinta-feira, por que ir na igreja? Paguei um plano de TV, estou com o controle remoto na mão, né? A temperatura caiu um pouquinho, né? Já é uma boa razão, né? A temperatura deu uma baixada, né? Para que ir na igreja? E a nossa alma, ela pede coisas agradáveis para a gente. Dá para entender, igreja? E muitas vezes a gente sai fora do plano, muitas vezes a gente vai entrando numa situação, é claro que aqui está falando de uma situação espiritual de Israel também, é uma alegoria, mas está falando de uma situação de Israel também. É claro que muitas vezes tudo isso vai tirando de nós, vai roubando a nossa vida espiritual, vai roubando aquilo que nós adquirimos em Deus, e quando nós nos vemos tão secos espirituais quanto esse vale de ossos secos. Aí a gente diz: puxa vida, que saudade daquele tempo, saudade daquele tempo que eu produzia, saudade daquele tempo que eu fazia na igreja, né? Saudade daquele tempo que eu tinha um amor, que eu tinha um fervor maior pelo Espírito Santo, pela palavra, pela vida de oração. Que saudade daquele tempo. Muitas vezes, porque nós deixamos ser roubados, e o diabo ele vai tirando aquilo que nós adquirimos. Amém, igreja? A igreja está entendendo a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, verso 4. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui tem um segredo espiritual. O Senhor fala assim: diz a esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. Esses ossos só voltariam à vida quando eles ouvissem a palavra do Senhor. Dá para entender, igreja? A ausência de vida, muitas vezes, tem uma ligação muito forte com o não ouvir mais a voz do Senhor. É verdade. E eu aprendi também, acho que o meu tempo quase já foi, viu, gente? Mas tudo bem, né? Eu aprendi também, aqui é uma igreja que conhece a palavra, amém? Amém, gente? Amém. Que nesse mundo há muitas vozes, e quando a gente não ouve a voz do Senhor, a gente começa a ouvir outras vozes. Então aqui, para a vida voltar, o Espírito fala ao profeta: ouçam a palavra do Senhor. Aqueles ossos precisavam ouvir voz profética. Aqueles ossos precisavam ver, né? No caso, sentir, ouvir voz que viesse do trono de Deus para eles voltarem a ter vida. Só que muitas vezes a gente não passa a não ouvir mais a voz do Senhor. E quando que a gente deixa de ouvir a voz do Senhor? Quando a gente não ocupa mais o nosso tempo para isso, e a gente começa a ouvir outras vozes. A gente ouve a voz do WhatsApp, a gente ouve a voz da Netflix, a gente ouve a voz do amigo, a gente ouve a voz de um monte de situações. E o diabo ele começa a roubar a voz do Senhor no nosso dia a dia. Dá para entender, igreja? E quando o nosso pensamento, quando o nosso entendimento é ocupado por outras vozes, que não é a voz do Senhor, então o Espírito, a vida vai começando o nível vai começando a baixar. A lamparina
o óleo da lamparina vai começando a ser minada. E quando nós nos percebemos, já estamos tão secos. Entramos num estado de sequidão, que a gente deixa do principal, que é o prazer. O prazer de estar na casa de Deus. O prazer de servir no reino de Deus. O prazer de servir ao Senhor. Pode crer no que eu estou falando para você. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem vida com Deus, ele quer estar no reino, ele quer fazer no reino, ele quer servir no reino, ele ama o reino de verdade, ele ama o Senhor de verdade, ele ama os louvores de verdade, ele ama a palavra de verdade, ele faz as coisas com contentamento no coração, porque ele está cheio, porque ele tem vida. Glória a Deus. Aleluia. Só que quando a gente sai desse estado, então as coisas começam a se tornar chatas e monótonas, porque a gente perdeu o desejo, a gente perdeu o prazer. Dá para entender, igreja? Amém. E tem alguns níveis de comportamento nosso que a gente precisa entender. Algumas coisas a gente faz porque é necessário, não é verdade? Quem levanta cedinho aqui para ir trabalhar? Cedinho, 7 horas antes das 7. Por que você levanta para ir trabalhar? Porque é necessário. Senão o salário não entra na conta. Senão não dá para fazer a compra do mês. Senão não dá para suprir os compromissos financeiros. É por isso. É verdade ou não é? Aí no dia que não tem trabalho, domingão você não levanta mais tarde? Verdade. Não é assim que acontece? Então, algumas coisas são necessárias. Então a gente faz por necessidade. E a Bíblia, né, é uma necessidade. A palavra é uma necessidade. A comunhão com Deus é uma necessidade. Só que o Senhor não quer que a gente se mova para Ele por necessidade. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque se a gente só for para Deus na necessidade, a gente não vai agradar a Deus. É como aquele filho desnaturado, que só procura o pai para pedir dinheiro. Alguém tem um filho assim, não precisa levantar a mão, é só pensar, né? Só procura o pai para pedir dinheiro. Aí, você não tem filho ainda, né? Só procura o pai para pedir dinheiro. Só procura dar um abraço quando está precisando de alguma coisa. E tem muito crente se relacionando com Deus exatamente assim. Na verdade, o Espírito Santo, ele quer levar a nós a sair desse nível da necessidade, para nos elevar ao nível do prazer. Glória a Deus. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu não consigo ficar sem, e se eu não fazer faz falta na minha vida, se eu não fazer faz falta na minha alma. É por isso que eu quero, é por isso que eu desejo, é por isso que eu busco, é por isso que me chamam de fanático, é por isso que eu faço, porque se eu não fizer eu não estou bem. Glória a Deus. É esse nível que o Senhor quer elevar a igreja dele. Aleluia. E quando você consegue chegar nesse patamar de uma vida espiritual, então, aleluia, então o Senhor vai começar a te olhar com outros olhos. Com outros olhos. Por mais que você seja filho, por mais que a Bíblia te chame de filho, por mais que a Bíblia te chame de herdeiro, o nosso Pai Celestial, Ele é muito parecido com os nossos sentimentos de pais aqui da terra. Ele olha e Ele aprova, Ele olha e Ele desaprova. Ele olha e Ele elogia, e Ele olha e Ele deixa de elogiar e Ele corrige. É só você pegar personagem da Bíblia. Vai lá,
primeiros dois que foram fazer um culto ao Senhor, Abel e Caim. Não foi isso que aconteceu? Ó, essa é boa, essa que eu gostei, mas essa aqui faz melhor. Quem conhece a história de Abel e Caim aqui, gente? Amém? Ó, Abel, a sua tá da hora, essa aqui, né, tocou meu coração. Caim, melhora isso, faz melhor para mim. Dá para entender, igreja? A gente tem histórias da Bíblia que falam a respeito disso. E o que vai trazer vida, na verdade, é o sopro do Espírito. Então ele falou: profetize para esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em você o Espírito e vocês viverão. O Senhor estava falando ali através do profeta. Na verdade, o Senhor estava falando não para o profeta, o Senhor estava falando para a nação de Israel. Vai lá e fala para eles a vida vai voltar. Vai lá, coloca a esperança no coração do meu povo de que a vida vai voltar, vão prosperar de novo, vão se levantar de novo, vão ser produtivos de novo, vão fazer de novo aquilo que eles faziam. Porque eles não pensavam mais nisso. Eles pensavam que tudo tinha acabado. Aí o Senhor chega e fala assim: não acabou. Não acabou. Se coloca em pé, nós vamos orar com você. O Espírito Santo fala para o Senhor, para alguém que está aqui nessa noite. Receba da palavra do Senhor. Recebe da palavra do Senhor. Ele diz para você: não acabou ainda. Não acabou ainda. O Espírito Santo, ele diz: eu trago uma esperança nova no seu coração. Eu renovo a esperança no seu coração. Eu trago a vida de volta naquilo que já faleceu dentro de você, aquilo que já morreu na sua alma, aquilo que já morreu na sua alma, aquilo que você não quer mais, nem quer mais. O Senhor está falando para você: eu trago de volta. Eu trago de volta aquilo que já morreu. Eu trago de volta aquilo que você acha que não pode ser mais. Eu trago de volta na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Só o Senhor tem poder de ressuscitar. Só o Senhor tem poder de tirar Lázaro do túmulo. Só o Senhor tem poder, oh Pai querido, de fazer coisas extraordinárias. Só o Senhor tem poder. E é sobre esse Deus é que nós estamos falando aqui. Oh Pai querido, aleluia, Pai querido, que nós não confiamos no nosso braço de carne. Nós não confiamos na nossa inteligência natural. Nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança naquele que é poderoso para fazer, naquele que é poderoso para levantar o caído, o desvanecido, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Sopra sobre a tua igreja, sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida nesse lugar, sopra a vida de Deus. Espírito do Senhor, sopra a vida de Deus. Começa a fazer barulho, começa a balançar, começa o Senhor a fazer essa revolução, Senhor amado, no meio desse povo. Sim, meu Deus. Aleluia. E nós vamos entregar a glória ao Senhor, a honra ao Senhor, o louvor ao Senhor, a adoração àquele que é santo, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, aleluia. A palavra diz que aqueles ossos começaram a se mover, aqueles ossos começaram a se juntar uns aos outros, aleluia. E aquele estado foi totalmente transformado, foi totalmente mudado radicalmente. E daqueles ossos é levantado um grande exército, aleluia. Mas era um exército com o sopro de vida, era um exército, a luz que tinha vida, sem o sopro do Espírito Santo. A luz era um exército morto, mas o Espírito soprou, e o Senhor falou: profetiza, profetiza. Vento do norte, vento do sul, vento dos quatro cantos, sopra sobre esse vale de ossos secos. Aleluia, aleluia. E conforme começaram a profetizar, aleluia,
começou um movimento, e o Senhor fala para a igreja hoje, aleluia, levanta a sua voz. O Espírito fala para a igreja hoje, levanta a sua voz, levanta e profetiza, levanta e declara por fé, ainda que você ache impossível, declare por fé em nome de Jesus. Decanta lá, massurianda lá. Sim, Senhor. Vai derramando, Espírito Santo, vai derramando, vai renovando a fé, vai renovando a esperança, vai trazendo vida de novo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu profetizo nessa igreja, sobre esta igreja, oh Pai, um grande exército, um exército poderoso, para executar o chamado, para executar o ID, para executar a tua palavra, olha que vai ouvir o teu Espírito Santo, e vai ser ousados, oh, como no livro do Joel, não vai ter muro, não vai ter muralha, aleluia, e o teu nome será exaltado, o teu nome será louvado, aleluia, aleluia. Se dê um aplauso a Jesus Cristo, glorifica Ele, glorifica a Jesus, que é santo, que é digno. Aleluia, Deus abençoe, pastor João. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus com graça, com louvor, com honra, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. Pode se sentarem todos. Amém.